Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Fala pessoal, hoje eu vou meter o bedelho em economia, seguindo aquele ditado antigo que dizia: de médico e louco todo mundo tem um pouco, convertendo o ditado para de economista e louco todo mundo tem um pouco, porque a era Trump, essa segunda fase do governo Trump, transformou a economia mundial, a geopolítica, não necessariamente já transformou, mas jogou tudo de pernas pro ar, tá tudo revirado. Vários conceitos, várias teses consagradas na economia mundial, dentro do sistema capitalista, vêm sendo jogadas pro ar, simplesmente abandonadas, exatamente por conta de um presidente que resolveu falar na campanha e levar isso a sério, como muita gente não acreditava, né? Era só coisa de maluco e tal e coisa. Então a gente tem aí pressupostos de economia liberal, vindos exatamente dos Estados Unidos, totalmente esfarrapados. A gente tem, desde o dia 4, sexta-feira passada, 4 de abril, um verdadeiro terremoto nos mercados financeiros, as bolsas mundo afora derretendo, com essa guerra comercial iniciada desde o começo lá do governo Trump, que foi agora em janeiro passado. Então, desde o início de janeiro que o presidente norte-americano resolveu empreender um conjunto de guerras, de lutas internas e externas. Então, internamente contra os imigrantes, externamente contra a China, que é o principal oponente na prática da economia americana, só que em doses muito grandes, porque está começando a mexer com mercados financeiros, mercados produtivos, está começando a mexer com a economia do mundo inteiro, e isso vai ter consequências muito graves, segundo previsões aí de vários organismos multilaterais, né? Então, estão começando a se manifestar, né? Os tais agentes dos mercados financeiros estão começando a se manifestar. A própria área de domínio capitalista do planeta, sediada lá em Wall Street, nos Estados Unidos, já está desconfiando que a coisa está degringolando muito rapidamente. Então, um derretimento muito grande. Aqui tem, inclusive, hoje, que é dia 7 de abril, tem aqui uma notícia que está lá no portal do Jornal Globo, que diz o seguinte: dólar vai a 5,91 aqui no Brasil, né? Em novo dia de pânico nos mercados. A Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, também caiu, e ao redor do mundo é uma tragédia só. Os mercados financeiros da Ásia, eles já fecharam nesse horário em relação ao brasileiro, também como o brasileiro, mas eles já estão caminhando aí para o horário de reabertura daqui a pouco, e a coisa não cedeu, porque nós temos, como eu disse, vários pressupostos econômicos sendo jogados simplesmente para o ar. Então nós temos problemas muito graves que podem atingir a economia americana por um motivo muito simples. A economia norte-americana, ela é baseada em grande parte nos investimentos no mercado acionário. Então tem um grande volume da economia norte-americana que gira em torno dos mercados acionários, e esse está sendo o setor mais atingido por essa política insana, independente de quem vai perder mais, se isso vai dar certo, que rolo que vai dar no futuro próximo. Você tem aí já um baque muito grande, né? Então, como eu disse, Wall Street está prevendo que, se estas políticas anunciadas por Donald Trump, ele ameaçou a China, então se até amanhã, dia 8 de abril, a China não fizer uma revisão da sua política tarifária, que foi uma retaliação, taxando em 34% os produtos norte-americanos, ele vai então anunciar uma sobretaxa, além do que já taxou, de 50%, e ele quer dobrar então, ou tentar dobrar, o governo chinês. E o governo do Xi Jinping na China já avisou que talvez não seja a melhor forma
do que ele chamaria de dialogar com os chineses pressionando. Eu acho que, observando os comportamentos dos mercados aí ligados, quer dizer, que estão interligados à economia chinesa no mundo inteiro, vai ser meio difícil o Donald Trump conseguir fazer uma pressão desse tamanho e conseguir uma virada em relação aos chineses. Então nós temos muita coisa pela frente. Essa semana ela não terá sossego, não vai ter nenhum tipo de sossego nos mercados financeiros, no comportamento do dólar no Brasil, no comportamento das economias, principalmente do bloco asiático, a partir da China, o Japão. Você tem então um problema muito grave sendo criado, porque do ponto de vista geopolítico, o presidente norte-americano resolveu transformar a Casa Branca no centro de um laboratório de experiências que não se via desde o final da Segunda Guerra Mundial, não se via possivelmente desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York lá no ano de 1929. Então a gente tem ali o período da Grande Depressão da década de 30 e esse movimento com alterações profundas e feitas a canetada, de uma hora para outra, né? A partir de ordens executivas de um presidente, de uma única pessoa, sem combinar, sem negociar com organismos multilaterais. Então todos os organismos multilaterais que existem foram deixados de lado e está valendo a tinta da caneta do presidente norte-americano. E esse é um problema muito sério que vai atingir ainda mais a economia global. O risco de inflação em escala mundial é muito grande e principalmente o risco de recessão numa escala ainda maior. Temos então esse desenrolar dessa história para a gente ir acompanhando, porque sem dúvida é um momento histórico dramático criado a partir da cabeça de um governante. Aqui no Brasil, o que seriam os liberais, os chamados liberais, eles estão meio em parafusos, não estão entendendo, achavam o máximo no início, né? Vai ser a grande virada, vai ser isso, vai ser aquilo. Só que agora os caras não sabem exatamente porque não há previsibilidade alguma. A gente sabe que os mercados financeiros, quem acompanha minimamente a economia, não precisa ser especialista, mas acompanhar minimamente a economia, a gente sabe que os mercados financeiros trabalham, obviamente, com a especulação, com a briga entre os grandes mercados acionários. Dentro é um ninho de cobras, só que havia, nessas últimas décadas, um mínimo de previsibilidade que o atual presidente norte-americano resolveu jogar para o ar e ninguém sabe onde vai dar isso. Vamos acompanhar então. Esse é o meu comentário a respeito de toda essa confusão. Eu sou Djair Galvão e agradeço a audiência. Vamos conversando por aqui.